Hoje é dia de São Cipriano. Nasceu em Antioquia, na Síria, filho de família rica, no entanto fanática e supersticiosa. E por isso foi, por seus pais, iniciado nas artes demoníacas, na prática da magia negra, com apenas 7 anos. Em Atenas, Grécia, Argos e Frígia, visitou magos, astrólogos e feiticeiros, sendo para isso o mais célebre feiticeiro da Grécia. Viajou pelo Egito, Índia, esteve entre os caldeus, sempre com o firme propósito de aperfeiçoar seus conhecimentos de mago, de feiticeiro, chegando a ser grão-mestre dos demônios. Toda a sua arte de enfeitiçar perde seu poder diante da fé de uma jovem Justina, que, com o sinal da cruz, afugentava os demônios, e assim venceu Cipriano, que, interpelando o demônio, verificou que o crucificado Jesus era mais poderoso. Cipriano reconhece seu erro e converte-se. Jornal A Luta Democrática, 26 de setembro de 1963. Em primeiro lugar, nós temos 2 São Ciprianos. Existe o São Cipriano de Cartago e o São Cipriano de Antioquia. O que nos interessa aqui é justamente o São Cipriano de Antioquia. Só para a gente entender, o São Cipriano de Cartago, ele é um santo reconhecido pela igreja. O dia dele é 16 de setembro. E ele é um santo mártir, então justamente por pregar a fé cristã ele foi então perseguido, né, e foi morto. O São Cipriano que nos interessa, né, o São Cipriano capa preta, o São Cipriano mago feiticeiro, ele é um santo que, em teoria, seu dia é comemorado no dia 26 de setembro, porém ele não é reconhecido pela Igreja Católica. É fato que houve um momento que São Cipriano de Antioquia foi reconhecido pela Igreja, tanto católica como a ortodoxa. Nós temos ícones da Igreja Ortodoxa mostrando São Cipriano e Santa Justina. Santa Justina permanece reconhecida pelas 2 igrejas. Porém, com o passar do tempo, as próprias igrejas elas foram se preocupando em resgatar a historicidade dos santos e, como a Idade Média foi extremamente eficiente, né, em multiplicar santos, em criar santos que nunca existiram, né, a se apropriar de lendas e transformar essas lendas em santos, foi se vendo que faltavam evidências históricas suficientes para atestar a existência de São Cipriano. De qualquer maneira, a lenda ficou, e ela foi muito difundida entre os alquimistas e depois ela retoma com força a partir do século XVIII e XIX, quando a gente tem a nova onda, né, de misticismo, né, os novos alquimistas, os novos bruxos, resgatando o conhecimento medieval para atualizarem esse conhecimento, né, e adequarem a esse novo conhecimento místico pré-século XX, né, pós a Revolução Francesa. O livro de São Cipriano, ele é um livro que, até onde tudo indica, ele corresponde a um grande compilado de encantamentos e de feitiços produzido entre os séculos XVIII e XIX. A edição mais antiga que se tem é uma edição espanhola do século XIX. Obviamente, São Cipriano, tendo vivido, né, no século IV depois de Cristo, provavelmente, sendo uma figura mítica, obviamente, né, quer dizer, sem fundamentação histórica, muito provavelmente não foi o autor desse livro. Ao que tudo indica, então, o livro de São Cipriano, ele é atribuído a São Cipriano, mas não passa de um grande apanhado de conhecimentos místicos, de conhecimentos esotéricos da magia popular europeia. Então, encantamentos que já circulavam, que foram circulando ao longo de toda a história da Europa, né? Desde o período do período romano, né, até o século XIX. É importante a gente lembrar também, a gente focar na questão da Inquisição, porque a Inquisição ela tem um papel nisso. Tá? Quando a Inquisição surge, ela vai surgir como um órgão responsável por sanar as dúvidas e dizer o que era certo ou o que não era certo dentro desse novo mundo cristianizado. Lá numa aldeiazinha qualquer, né, lá nos cafundós da França, né, ou da Alemanha, o que seria o
o correto dentro de uma nova moral cristã ainda era muito dúbio, ninguém sabia direito como lidar com isso. Então a Inquisição ela vai surgir justamente para isso. Ora, se você tem, para um crime, por exemplo, de roubar galinhas, roubar gado, né, você tem os órgãos legais, né, o xerife, né, a guarda real para resolver esses casos. O que aconteceria, por exemplo, se você acusasse o seu vizinho de jogar um feitiço em você? Então a polícia local não poderia resolver uma coisa dessa. A Santa Inquisição ela também se dispõe a realizar essas coisas. Então o que vai acontecer? A Santa Inquisição ela vai estabelecer uma divisão então clara para eles, obviamente, né, entre o que eles vão chamar de magia natural e magia negra. A magia negra, então, ela seria considerada herética e, portanto, condenável dentro de uma ética cristã. Já a magia natural, ela era tolerada. A Inquisição espanhola e a Inquisição portuguesa, como a gente sabe, elas endureceram a perseguição para além da conta. Todos aqueles horrores, né, que a gente conhece dos livros de história e dos museus, né, os vestígios, todos os aparatos de tortura que hoje em dia estão em museus pelo mundo inteiro, né, majoritariamente vêm da Inquisição portuguesa e da Inquisição espanhola. Aqui no Brasil, a gente tem essa magia popular, ela é justamente trazida pelos exilados, que eram justamente acusados de bruxaria na Europa, né, em Portugal. Então, quando você era acusado de bruxaria, se você não era morto, torturado e morto, então uma das penas era o exílio, né, para uma das colônias. Nós temos um caso importante aqui no Brasil, que é o caso de Maria Gonçalves Cajada, que é um caso bem documentado. Então Maria Cajada era uma portuguesa acusada de feitiçaria, então a pena dela foi vir para o Brasil, ser exilada no Brasil. E a Inquisição, ao chegar no Brasil, recebe denúncias de que Maria Cajada, embora exilada, continuava praticando feitiçarias e bruxarias, né? Então a Inquisição, ela de novo, ela julga Maria Cajada, ela é condenada, né? Embora ela receba uma condenação até branda para os parâmetros da Inquisição, ela não foi condenada à morte, não foi condenada à tortura. Quer dizer, bom, depende também do que a gente considera tortura. Na verdade, a condenação dela foi participar de autos de fé até sua plena conversão, ou seja, ela foi torturada, resumindo, e foi condenada a voltar a Portugal, onde seria então vigiada constantemente. Por isso. Ao que tudo indica, Maria Cajada foi muito responsável por disseminar esse conhecimento popular. Mas é injusto a gente falar que ela é a única responsável. As portuguesas e posteriormente, a partir do século XIX, também as espanholas que vinham para cá, elas traziam esse conhecimento. Elas traziam os encantamentos, elas traziam os feitiços. Muito provavelmente foi numa dessas viagens, então, que chega aqui no Brasil, né, o livro de São Cipriano. Ele chega provavelmente com um desses imigrantes que traz esse livro para cá. É interessante a gente ver que o livro de São Cipriano ele vai se tornar muito popular no Brasil. E é justamente a partir dos anos 50 que o livro de São Cipriano ganha um destaque a mais. Porque nesse período ele é incorporado pela nova Umbanda, que vem de uma origem kardecista. A partir dos anos 50, os kardecistas, que eram compostos basicamente, né, por uma classe média branca, eles vão então encontrar pontos de convergência na Umbanda e vão se apropriar da Umbanda. Para se apropriar da Umbanda, obviamente adequá-las ao kardecismo, eles então vão começar a criar novas normas, vão criar regras para essa Umbanda, vão manipular então as coisas e direcioná-las a partir de uma lógica kardecista. A Umbanda ela foi sumariamente perseguida até os anos 40. O que vai acontecer justamente para o fim da perseguição é o fato de essa classe kardecista começar a se identificar com a Umbanda e começar a incorporar práticas umbandistas. Outra coisa que é muito importante também é depois o surgimento das federações espíritas e de centros espíritas comandados por policiais. A polícia que também começa a se tornar adepta do kardecismo,
né? Obviamente que não vai começar a perseguir a si mesma. Muitos terreiros de Umbanda, então, para não serem perseguidos, eles começam a incorporar ali uma fachada kardecista. Surgem os templos espiritualistas, ao invés de chamar de tenda de Umbanda, né? Então, templo espiritualista, Caboclo Biratã, por exemplo. Mesmo com a referência às entidades da Umbanda, né, o fato de ser chamado de templo umbandista já era suficiente para que isso não fosse visado. Enquanto que as tendas umbandistas, né, elas continuavam ali sob a mira, né, os olhos condenatórios da sociedade. Nos anos 50, essa classe kardecista que está incorporando a Umbanda, eles tinham um problema nas mãos. E o problema era justamente como incorporar essas práticas mágicas que eles mesmos consideravam, chamavam de baixo espiritismo. O baixo espiritismo, ele era uma condenação social, ele era uma condenação moral social. Bastava você chamar, né, alguém ou acusar alguém de baixo espiritismo para essas pessoas ser perseguidas. O baixo espiritismo, ele era sempre acusado, né, de pertencer, né, aos ex-escravos, era coisa de negro, coisa dos favelados, coisa dos corticeiros e por aí vai. Então, nisso, né, não mudou. O racismo segue como sempre foi. Isso era um problema. Como que se incorporam esses feitiços? Como que se incorpora essa magia? Como que se incorporam os ebós, as oferendas? Como incorporar isso sem que isso pareça ou seja associado ao baixo espiritismo? Nos anos 50, Luiz Fontinelli escreveu um livro, que é o primeiro livro sobre Exus, a partir de uma ótica kardecista. Tá? O livro simplesmente chamado de Exu, né, que ficou durante anos fora de catálogo, mas era uma referência dentro do campo umbandista e que atualmente é editado pela editora Parsifal. Esse livro ele era muito importante, por quê? Porque pela primeira vez os Exus e as Pombagiras eles eram enquadrados, classificados a partir da lógica kardecista. E junto com os Exus e as Pombagiras classificados nessa lógica kardecista, também são classificados esses feitiços, esses encantamentos. Os encantamentos, portanto, eles são alinhados dentro de uma lógica da esquerda umbandista. Como faz então com esse feitiço? Simples, associa um determinado Exu. Vamos associar a um determinado Exu, vamos associar a uma determinada Pombagira. O livro do Aloysio Fontinelli ele foi tão importante, mas tão importante, que outros muitos surgiram depois, autores diferentes, se dizendo na introdução inspirados pelo divino, pelas entidades, mas aí você vai ler e é basicamente uma cópia, um plágio do livro do Aloysio Fontinelli. Então isso facilita muito esses encantamentos. E São Cipriano, então o livro de São Cipriano, né, que era considerado uma coisa de magia negra, uma coisa que só circulava por debaixo dos panos, né, dessa mesma elite branca, né, então ele passa a ser incorporado dentro da lógica da esquerda, dentro da lógica dos Exus e das Pombagiras. Né. Os feitiços que lá estão, não por acaso, muitos deles depois serão tirados dali e colocados em livros específicos de Exus e Pombagiras. Então você pega alguns livros de Exus, por exemplo, e tem lá um feitiço tirado exatamente do livro de São Cipriano. Muitos autores umbandistas, inclusive, vão se dedicar a escrever sobre o livro de São Cipriano, vão se dedicar a escrever novas versões do livro de São Cipriano, né? E não só do livro de São Cipriano, mas outros livros de encantamentos populares, de feitiços populares, que igualmente vêm da Europa, né? Então você tem a Cruz de Caravaca, por exemplo. E uma coisa muito curiosa que vai acontecer é o seguinte, esses autores eles começam depois a disputar isso no campo editorial. Porque, óbvio, é um campo que começa a dar dinheiro. Quanto mais livros você lança, mais você vende. E aí, né, meu Deus, o livro de São Cipriano está vendendo. Opa, peraí, então vamos colar na esteira do São Cipriano. Fala aí, vamos lá. Começa a surgir uma coisa interessante, que é a disputa dentro do meio editorial, né, para ver quem vende mais. Então, o livro de São Cipriano de um autor está vendendo. Então o outro autor vai lá e escreve a sua versão do livro de São Cipriano e tenta vender. Uma coisa curiosa que vai acontecer é o seguinte, de repente você tem o livro de São Cipriano ou capa de aço. De repente surge o verdadeiro livro de São Cipriano, sugerindo que o livro anterior não era o verdadeiro e esse agora é. Aí a pessoa vai lá e compra.
Depois tem o verdadeiro livro de São Cipriano, gigante. Aí depois começa a surgir, é muito curioso porque você vê, né, a expressão gigante surgindo nesses livros. Né, o verdadeiro livro gigante da Cruz de Caravaca, e por aí vai, o verdadeiro livro, sei lá o que, gigante. Né, tudo isso começa a aparecer. Então tem ainda por cima a disputa do mercado editorial. Nesse sentido, vale a pena a gente destacar o nome de Ennio Molina. Ennio Molina foi um autor muito conhecido dentro da Umbanda, que vai escrever inúmeros livros sobre Umbanda, sobre feitiços. Ele é um dos responsáveis por um dos livros que difundiu o nome de São Cipriano. Então ele escreve esse livro e depois vai escrever outros livros também, resgatando feitiços. Ele tem uma série bem conhecida dos umbandistas, que é uma série onde ele, cada livro é dedicado a uma entidade, a um Exu ou uma pombagira. E são livros que explicam a biografia, brevemente, de cada uma das entidades e depois com uma lista de feitiços. O leitor mais atento vai notar que os feitiços todos se parecem muitíssimo entre um e outro, né? Alguns são bem iguais, inclusive. A gente vê aí também que chega um momento em que isso acaba se esgotando, né? Até porque você não pode ser tão criativo assim. Por mais que a Umbanda admita a criatividade, admita o novo, você também não pode ir tão longe assim. Você não pode ser excessivamente criativo sob pena de descaracterizar e de fugir da lógica umbandista. O livro de São Cipriano, hoje em dia, ele continua um clássico, né, da literatura ocultista. Qualquer loja, boa loja do ramo, vai vender o livro de São Cipriano, inclusive algumas versões, porque aí você tem o verdadeiro capa de aço, né, as diferentes versões, o autêntico capa de aço, o autêntico livro de São Cipriano, né, um do lado do outro, um brigando com o outro, se dizendo, cada um deles se dizendo o autêntico, né? Depois do capa de aço teve o capa de prata também, depois teve o capa negra, e aí depende, e aí eles mudam a cor da capa, inclusive para reforçar esse aspecto. Porém, dentro da Umbanda, ele acaba, assim, não é mais um livro fundamental. Na Quimbanda se utiliza muito. Na Quimbanda ele é muito mais referência do que na Umbanda. Ele acabou se perdendo dentro da Umbanda e principalmente dentro dessa Umbanda de lógica kardecista. Essa Umbanda inspirada pelo kardecismo. É importante a gente falar também o seguinte, junto com esses europeus que vêm para cá, que vêm trazendo essa magia popular, muitos deles, com o passar do tempo, eles também vão se identificar com a Umbanda, com as práticas mágicas, com os encantamentos da Umbanda. Tá? Então você vê, inclusive, pelos boletins policiais da época, na época da perseguição aos terreiros, não é incomum encontrar associações com portuguesas ou com espanholas, né, que trabalhavam ou que estavam junto dos terreiros ou que também foram acusadas de baixo espiritismo. Né? Esses espanhóis e portugueses, eles vão se identificar então com essa Umbanda, muitos deles serão responsáveis pela difusão do kardecismo, do espiritismo aqui no Brasil, e aí por isso mesmo você tem depois, a partir dos anos 30, 40, você tem um surgimento de várias entidades cujas lendas remetem à Europa. Então você tem Exus europeus, você tem pombagiras europeias, Exus que teriam nascido e vivido na Espanha, Exus e pombagiras que teriam nascido e vivido em Portugal. Né? Então essas entidades começam a aparecer. Uma entidade interessante é justamente a bruxa de Évora, que é, na verdade, uma história que vem de Portugal, uma bruxa que teria vivido na cidade de Évora, e com o passar do tempo, ela é incorporada na Umbanda e ela vai perdendo a referência geográfica e Évora passa a ser o nome. Então a entidade hoje em dia ela é identificada, né, na Umbanda como bruxa Évora e não mais bruxa de Évora. A bruxa Évora ela também é uma referência desse imaginário, desse encantamento popular. Então teria sido uma bruxa que teria vivido na cidade de Évora e lá fazia os seus encantamentos. Ela também se confunde, a história da bruxa de Évora também se confunde um pouco com as lendas da Moura Torta. Né? O que seria a Moura Torta? A Moura Torta ela seria uma mulher de origem muçulmana e que justamente feiticeira, né, aos olhos cristãos. A Moura Torta é uma personagem que aparece em várias lendas, existem várias histórias da Moura Torta, então ela seria uma mulher, né, uma feiticeira de origem árabe, né,
Torta porque você estigmatiza, né? Então, né, o torta ajuda a estigmatizar a personagem, né? Além de moura, é torta. Essa personagem, ela vai então se confundir com a Bruxa de Évora, que por sua vez também se confunde com a história de Maria Cajada e que depois junta tudo isso e aí a gente tem a Pombagira, a Bruxa de Évora. O livro do Aloysio Fontinelli, né, o livro dos Exus, ele vai criar uma solução para enquadrar os Exus, aquele sincretismo bem conhecido de todo mundo, onde nós temos a associação do orixá com um santo católico, ele é muito conveniente dentro da lógica kardecista. Mas existia um grande problema em relação aos Exus. Aqui no Brasil, diferente de outros lugares da América Latina, não se admitia a possibilidade de sincretizar Exu com um santo católico. O que Aloysio Fontinelli faz? Aloysio Fontinelli se inspira justamente na literatura da demonologia medieval, ou seja, se inspira nos livros A Clavícula de Salomão, por exemplo, que traz os demônios da Goétia. Ele vai se inspirar no Dicionário Infernal, de Colin Leplanc, e ele vai criar uma associação entre os Exus e essas entidades demoníacas. O que foi aparentemente uma solução dentro dessa nova Umbanda, né, que estava surgindo, também ajudou a reforçar justamente todos os discursos que acusavam os Exus de serem entidades demoníacas. Né? Então fica aquela coisa, se até os caras estão falando, se até eles admitem essa conexão demoníaca, quem somos nós para discordar, não é mesmo? Então isso vai justificar até hoje a perseguição aos Exus e as pombagiras, porque é lá na origem que isso vai se dar. A imagem de Exu, na verdade, ela logo de cara ela já foi associada ao demônio. Quando os europeus entraram na África e começaram a se deparar com as imagens de Exu, de Eleguá, de Legbá, então eles vão encontrar imagens com chifres, imagens com um falo gigante, imagens carregando, né, bastões pontudos, né, ou tridentes. Então eles encontram essa imagem, olham e falam, olha só o demônio sendo cultuado aqui nessa terra. Então escraviza todo mundo mesmo, afinal de contas, né, essas criaturas estão além da salvação. Isso faz muito sentido dentro é muito conveniente dentro da lógica escravagista. Claro, conforme a Umbanda vai avançando, ela vai se estruturando, né, os umbandistas eles têm que lidar então com isso. E então eles vão enquadrar os Exus como espíritos em um processo de evolução. E aí as narrativas, né, de queda, como a narrativa do próprio São Cipriano. São Cipriano, então, esse feiticeiro, esse mago negro, mas que encontra a redenção no final da vida, isso é muito conveniente dentro dessa lógica umbandista da esquerda, na estruturação dessa lógica da esquerda. Não é por acaso, então, que os Exus eles vão cada vez mais adquirir formatos que lembram a figura do demônio medieval, do demônio católico, né? Os chifres, o rabo, a pata, a cor vermelha. Uma coisa interessante é notar também a evolução dos Exus. Os Exus, no início, né, eles surgem com a pele vermelha. E isso vai com o tempo, então eles vão tirando o vermelho, eles são negros. Esse negro vai sendo clareado, eles começam a aparecer pardos e hoje em dia você tem pombagiras loiras e branquíssimas e vestidas de piriguete, por exemplo. Então, quer dizer, você tem esse processo todo que sai da África, né, essa figura fálica, essa figura do monte de barro com os búzios, né, essa figura que para os europeus era assustadoramente demoníaca, ele ganha a aparência demoníaca de fato e hoje em dia isso está se perdendo. Isso está indo para uma outra. Existe um esforço da Umbanda hoje em dia em embranquecer os Exus e as pombagiras, em torná-los cada vez mais brancos e mais distantes dessa imagem demoníaca. Ainda que, e aí entra um conflito entre a Umbanda e a Quimbanda nesse sentido pela disputa dessas narrativas.
A Umbanda segue, então, essa agenda kardecista de elevação espiritual, de distanciar desse caráter demoníaco e animal, enquanto que a Quimbanda trabalha justamente para preservar esses aspectos que são muito importantes, são muito caros para a Quimbanda, porque justamente eles falam de um primitivismo ancestral, de forças elementares, as forças do tempo, né, as forças da terra, as forças das potências físicas, né, da terra, da água, do trovão, essas coisas todas. Uma que preserva, né, esse lado forte, esse lado potente, e outra que espiritualiza e eleva, né, para dentro dessa lógica branca, nosso lar, né, tudo branquinho, um monte de funcionário público, né, nos pedinhos branquinhos e tudo isso. Satanás! Eos fora! Belzebul! Είμαι ο διάβολος, Κυπριανέ. Είμαι ο ίδιος ο Εωσφόρος. Ξέρω το πρόβλημά σου. Οι δαίμονές μου, τα διαβολάκια μου, δεν μπόρεσαν να σε βοηθήσουν. Εγώ θα σε βοηθήσω. Θα παρουσιαστώ σαν μια ηλικιωμένη γυναίκα. Θα δεις. Και όταν τα καταφέρω, τον ηλικιά χρειάζεται. Σε γριά είσαι μεταμορφωμένος. Για γύρισε να σε δω. Essa daqui, então, é a imagem produzida pela Umbanda da bruxa Évora, que é, então, a adaptação da lenda da bruxa de Évora e, possivelmente, da história de Maria Cajada, né? Então, o que a gente tem aqui é uma mistura, né, da bruxa clássica, né, com a sua vassoura, e também, né, uma idosa qualquer, né, europeia, quer dizer, as roupas em trapos, né, o seio flácido aparecendo, quer dizer, então uma mulher pobre, uma vez que ela também não se preocupa, né, ela não, porque ela só tem essa roupa, né, então ela não se preocupa se está aparecendo ou não, quer dizer, uma pessoa ligada, apesar que todas, é interessante a gente notar que as imagens da Umbanda, né, elas sempre vão trazer esse dourado, que é uma referência importante dentro da imagem sacra, né? O dourado que vai se associar com a ideia de divindade, com a ideia de poder místico, né? Com o poder sobrenatural e com essa ideia de santidade, porque querendo ou não, de uma maneira ou de outra, né, a pombagira ela não pertence a esse plano, ela pertence a um plano, né, superior. Uma coisa que é importante a gente notar nas imagens também é que muitas delas vão trazer características europeias na sua feição. Então veja bem, eles têm então, né, a capa, eles têm essa roupa de aristocrata europeu, tem a cartola, então tem a capa, você tem o colete, né? Então são figuras que estão, né, com uma vestimenta adequada de um nobre ou um burguês do século XIX. Não é por acaso que a gente tem muitas histórias, como por exemplo do Exu Sete Estradas, que era um nobre que morava na cidade de Toledo e que justamente, né, a sua ganância acabou vitimando de uma traição, então ele foi morto, na verdade, por pessoas invejosas e pessoas vingativas que queriam se vingar da sua ganância. Então essa influência europeia, ela vai aparecer na imagem dos Exus e das pombagiras, né, na referência às roupas, né? Ninguém aqui no Brasil usava muita capa, né? País tropical não faz o menor sentido você usar capa, por mais nobre que você seja. Aqui então a imagem da famosa Maria Padilha. Então Maria Padilha, que foi uma personagem histórica, real. Maria Padilha foi amante do imperador Pedro I, não o imperador Pedro I, nosso imperador, mas o imperador Pedro I da Espanha. Então a história de Maria Padilha, ela é trazida então para cá justamente pelas imigrantes espanholas, porque é uma história de tragédia. Maria Padilha viveu em Sevilha, tanto que em Sevilha você tem os lugares históricos onde Maria Padilha viveu, eles estão lá preservados até hoje. Você tem uma rua com o nome de Maria Padilha lá.
né? E a história de Maria Padilha como uma amante do imperador e que fez o imperador enclausurar a sua esposa legítima, ela foi enclausurada, né? O imperador ele mandou prender, depois a imperatriz morreu. Então essa história ela pega muito no imaginário europeu, essa do poder feminino, o poder que seduz, o poder destrutivo, né? Essa história vem, então ela também é muito conveniente, né, dentro da lógica umbandista kardecista, né, e ela vai ser então incorporada como entidade. Maria Padilha, ela é tão importante dentro da Umbanda que não só ela de entidade, ela passa a ser então uma categoria de pombagiras. Você não tem apenas a Maria Padilha, né, você vai ter depois Maria Padilha das almas, Maria Padilha da encruzilhada e por aí vai. Você tem todo um grupo de Marias Padilhas que vai surgir então dentro da Umbanda, que algumas correntes vão interpretar como manifestações da mesma entidade, né? E outros umbandistas vão dizer que se tratam de entidades distintas, porém que atuam sob a autorização, sob a égide da Maria Padilha original. A gente tem também a linha das ciganas, que é uma linha muito importante na Umbanda, né? E em muitos casos a linha das ciganas ela também será incorporada à linha das pombagiras. Então aqui a gente tem a pombagira cigana e a pombagira cartomante. Tá? Da mesma forma, a gente vai ter a cigana cartomante, né? A cigana do tamborim. Aqui a gente vê então, né, uma vestimenta que faz uma referência à vestimenta árabe, tá? E aqui uma vestimenta que faz referência ao estereótipo cigano, mas também às roupas festivas da Ibéria, né, da Espanha e de Portugal, né? Então, de novo, né, essa referência que vem dessa imigração europeia da magia popular do século XIX. Outra coisa interessante é a gente perceber também a imagética, né, dos Exus e pombagiras, que são associados às linhas das almas ou à linha dos cemitérios e que apresentam então o crânio, né, ou aparência esquelética. Esse daqui, que é o Exu Catacumba, ele é interessante porque ele usa uma roupa de cardeal. Entretanto, ele se apresenta como, né, a representação clássica da morte, né? A representação clássica da morte, ela é uma representação medieval, né? Então o esqueleto, né, o ceifador, né, que vem, né, com a foice, vem com o manto ou não, né, como a gente vê, por exemplo, as danças da morte, que eram temas medievais onde você via, né, eram desenhos ou pinturas, onde você tem a morte levando vários tipos sociais. Então a morte levando o bispo, a morte levando o ancião, a morte levando o camponês, a morte levando o burguês, né? Então a dança da morte era um tema que reforçava a ideia de que não importa a sua classe social, não importa a sua origem, a morte ela vem para todos indistintamente de classe social ou de posição, né? Então isso também faz muito sentido, né? A morte ela vem dentro dessa herança europeia, ela também logo é incorporada, né, a imagética dos Exus e das pombagiras, né, e em muitos casos também com a roupa fazendo referência às roupas católicas. Não por acaso a gente vai ver muitos Exus e pombagiras também que carregam mantos ou roupas, né, que lembram as roupas dos santos também, a vestimenta dos santos, né? Então mantos cruzados, mantos atravessados, só que com as cores adaptadas, vermelho e preto majoritariamente.